Agora são 8h19 e a gente tem aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual a presença de Tata Alves. Tata ou Tata Alves, né? Tanto Conforme. faz. Sim. E a gente tem também a Borblu também aqui, poeta. Tata, eu queria que você começasse falando a respeito, né? Você que é uma das responsáveis pelo sarau da Ponte pra cá. Como é que surgiu essa ideia do sarau que vai ter hoje lá no Café dos Bancários a partir das 7 da noite? Tá certo. Bom, a edição de hoje no sindicato é uma edição específica, né? Uma edição onde que o sarau da periferia migra para o centro da cidade, mas a idealização do sarau da Ponte para cá foi por conta de eu ser mãe de gêmeos, e os espaços de cultura terem uma certa negligência, né, com as mulheres que são mães para estar compondo esses espaços. Então eu queria continuar me formando nos espaços de cultura com as crianças, mas eu não conseguia estar presente nesses lugares por conta que as crianças traziam um certo incômodo para as pessoas que não estavam conseguindo lidar com elas. E aí existia um sarau chamado Pra Sarau, que acontecia na Coab Adventista, onde ele tinha uma característica parecida, né, com o que o sarau acontece hoje. E aí eu me inspirei no sarau do Pra Sarau, trouxe para o sarau da Ponte para cá por conta do Campo Limpo, né? São as pontes que fazem essa ligação entre Campo Limpo e Taboão da Serra. E aí é um sarau que acontece numa praça com uma proposta de um diálogo entre pessoas em situação de rua e as prostitutas que ficam em torno da praça para trazer esse tipo de arte cênica, música, o grafite, que é muito presente para essas pessoas que às vezes não acessam. Então o sarau tem essa questão aí na essência de ser uma ocupação mesmo. Sim. Cultural. Sim, é bem social, ele vem, assim, tem a proposta, né, de trazer o artístico, mas principalmente integrar essas pessoas que moram na praça para estar entendendo qual que é o espaço de fala, se apropriando de um microfone, porque as primeiras edições, por exemplo, quando eu coloquei um microfone na praça, as pessoas só associavam à religiosidade, então só associavam à igreja, e aí pediam, posso cantar um hino? Pode. Posso falar um louvor? Pode. E aí a gente entendeu que a gente precisa também integrar essas pessoas que ficam em situação de rua, não só com a questão religiosa, assim, mas introduzir eles quanto potências, né, da periferia. Até porque são saberes diferentes, né? Como diria Paulo Freire, a gente tem... E é muito importante que esses saberes possam ser conectados. Sim, e é isso que é incrível, assim, porque cada um traz um tipo de arte, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, cheia de vergonha, posso fazer uma música aqui? Eu falei, pode, o microfone também é seu. E a pessoa vai lá e canta ópera, em situação de rua, né? Então vai, eu tenho umas artes para apresentar, e aí vai lá e mostra um busto que fez. Então, às vezes a gente, por não enxergar essas pessoas, né, por conta da sociedade, de como São Paulo também é fria, endurece o coração e o olhar para essas pessoas, mas elas têm muita potencialidade. E aí o Sarau da Ponte para cá, ele comunga de comida, né? Então, todas as edições a gente leva uma comida, pensando que geralmente as instituições que dão comida para essas pessoas na praça doam sopa. E aí me intrigou, porque sempre só sopa, sendo que os mesmos ingredientes da sopa, você pode fazer o yakisoba, você pode fazer uma torta. Tem várias possibilidades. Então a gente propôs fazer cada edição um cardápio diferente, um cardápio de que eu acessaria no restaurante ou que eu faria para minha família. Então a gente já fez risoto, já fez vatapá, já fez baião de dois, e isso traz uma memória afetiva dessas pessoas. Então, quando elas comem a comida da Bahia, por exemplo, elas voltam nesse lugar e falam, nossa, minha mãe fazia assim, há 15 anos eu estou em São Paulo e não como disso, porque é isso, né? Você está na rua, você vai comer o que as pessoas querem te dar. Então, tem todo esse lugar. É interessante isso, né? Porque a comida tem história mesmo, né? Tem. Cada um tem uma ligação afetiva. Sim. Com um determinado prato que remete às raízes das pessoas. E né? o cheiro também, né? Então, a pessoa cheira e aí volta naquele lugar de lembrar da onde... E aí traz essa relação humanitária mesmo, né? Quem eu sou? Teve uma pessoa que se emocionou uma vez a perguntar qual que era o nome dela. Nossa. E aí é forte, né? É bem forte mesmo. A pessoa está acostumada a não ser perguntada, né? Solicitada. Qual o seu nome? E aí ela chorou. De fato é intenso, né? Uma experiência intensa. Sim. E hoje no Café dos Bancários a gente vai ter no sarau participação especial também. Sim. Borblu, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho também do seu trabalho, de como você vem de Belém.
Isso. Eu já quero começar dizendo que hoje é aniversário de um dos maiores mestres de carimbó, que é o mestre Verequete. E não por coincidência, hoje também é o Dia Municipal do Carimbó. Hoje a gente comemora em Belém o Dia Municipal do Carimbó. A gente traz o carimbó como um estilo de vida, não só um estilo musical. Porque a gente acredita que é uma herança deixada pelos nossos ancestrais, que a gente não pode deixar essa cultura morrer e nem deixar a apropriação cultural nos tomar ela. Então a gente faz esse trabalho, a gente fala a palavra mangueando, que é nada mais que um trabalho independente. A gente trabalha nas ruas, nas praças, nos coletivos, porque a gente acredita que a arte tem que estar em todos os espaços, não só nas grandes galerias, nos grandes teatros. E a gente faz esse trabalho de levar a cultura para essas pessoas que têm menos recursos, né? Então, em Belém, a gente se mantém dessa forma. A gente trabalha nos ônibus. E assim a gente conseguiu fazer uma tour pelo Nordeste e conseguiu chegar aqui hoje, assim, agora. E a gente tem um grupo em Belém chamado Carimbó Mangue, que é esse grupo de jovens que se reuniram por falta de trabalho para conseguir se manter do carimbó. E a gente faz uns trabalhos nas ruas, quando chamam a gente também, e a gente conseguiu ir para o Nordeste, e hoje a gente está aqui em São Paulo. Mas hoje a gente está em São Paulo como Mulheres do Mangue, assim, porque dessa vez veio só as mulheres. E como que é a reação das pessoas quando você consegue levar o carimbó? E como você mencionou, muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, né? Essa possibilidade de conhecer algo que é da própria terra delas. Como que elas reagem? A primeira reação é sempre uma surpresa, né? Porque você não encontra alguém subindo no ônibus para tocar carimbó, assim. Sim. Então, às vezes, você tá num estresse ali, num trânsito, e sobe uma galera e começa a tocar carimbó e dá uma aliviada, assim, na tensão. A primeira é sempre uma surpresa, mas depois as pessoas sempre gostam, assim, porque é a nossa cultura. As pessoas já conhecem aquilo, mas não tem muito acesso ali em Belém, assim. Tem uma casa de carimbó que toca carimbó há 19 anos, mas fora isso, só nos interiores, assim. Então a gente não tem muito acesso a isso. E quando tu vê isso no ônibus, aí dá uma alegria, assim, sabe? De também tirar a atenção do trânsito, do dia a dia, tá proporcionando alguma coisa diferente para as pessoas, sabe? E também essa possibilidade de conexão, né, com a própria história, ou com a Sim, história, o que é nosso, como né? a Tata falou, né, que eu achei um depoimento emocionante ali de uma pessoa que de repente se reencontra com algo que faz essa conexão com a história local, com a história da família, com a própria vivência, que às vezes ela até já esqueceu, né? Sim, é verdade, porque as pessoas geralmente que vão para a cidade vêm do interior, e no interior é onde é mais rica essa cultura do carimbó, sabe? De fazer roda para confraternizar, isso é mais no interior, assim. De todo o processo dos instrumentos, de todo o processo da dança. Então, as pessoas se reencontram ali também, né? Quando você toca uma música que ela ouvia quando era criança, pelos pais, pelos avós, e aí traz uma lembrança afetiva muito boa, assim, sabe? Eu acho que só fazer um adendo, porque por conta dela estar aqui e de entender que carimbó é uma cultura popular e às vezes a gente tem muito essa relação de que como é popular, eu posso tomar conta disso, né? Como que foi para você se deparar com a relação de apropriação em São Paulo da cultura que vem de lá? Pois é, eu me assustei um pouco, porque a gente chega em São Paulo e de repente se depara com uma galera de São Paulo fazendo carimbó. Passa um mês, vai pra Belém, passa um mês em Belém, aprende a tocar, aprende a cantar e já volta de lá mestre, sabe? Eu tô há 3 anos tocando carimbó e não sei nada, sabe? E aí foi muito forte pra mim chegar aqui e ver que a galera valoriza mais a galera de São Paulo que tá fazendo carimbó do que a gente que vem de lá, sabe? Que tem uma vivência com os mestres, que precisa estar lá dia a dia para construir os instrumentos, porque tudo é um processo. A gente respeita a natureza, respeita o momento da natureza. Para te tirar um tronco de árvore e fazer um tambor, para te fazer as maracas, tudo isso é um tempo, sabe? Não é só tu chegar lá, comprar um tambor, botar na mala e vir embora para São Paulo tocando carimbó, que tu é uma mestra de carimbó, porque isso não é assim, saca? E aí entender que as pessoas valorizam mais essa galera, sabe? Enfim, por conta de várias coisas, por conta mesmo de racismo, por conta de preconceito, do que a gente que traz a nossa cultura de raiz de lá, que faz todo um esforço, que vem mangueando, que vem de uma forma independente para trazer a nossa cultura, é muito forte, assim, sabe? Isso é uma preocupação, mas que, enfim, a gente não pode também se abalar e precisa combater de todas as formas, sabe? Que a apropriação feita dessa forma, ela acaba deturpando o sentido original desse tipo de cultura, né? Sim, porque se você ouvir esse carimbó e for em Belém, é completamente diferente. O meu carimbó já é um carimbó urbano, porque eu tô em contato com os mestres urbanos, e imagina essa galera que passa um mês lá, sabe?
Porque eu já tô na cidade, né? O carimbó vem do interior, assim. Então, o meu carimbó já é um carimbó urbano. A gente já usa o lixo para fazer os instrumentos reciclados, sabe? Então, já é diferente do carimbó raiz e essa galera que saiu daqui para ir lá, enfim, traz uma outra história que talvez nem seja carimbó, sabe? Mas, enfim, cada um com seu trabalho, né? Sabe que às vezes, até pegando o exemplo que a Tata deu da comida, teve uma vez um cozinheiro baiano que me falou, meio indignado, com gente que fazia acarajé. E o acarajé, na verdade, ele diz respeito também a uma ritualística. Você tem ali todo um processo que envolve uma questão cultural, né? Quer dizer, tá ligado ali a uma oferenda. Então, ele se sentiu ofendido, e com razão, com pessoas que faziam acarajé de qualquer jeito, não respeitando aquilo que diz respeito à própria origem daquela comida. E é isso, né, Tata? A minha mãe... a segunda-feira é o dia da comunicação pra gente que cultua as religiões de matrizes africanas. Então já houve, assim, a gente leva as comidas para a praça e já houve, por exemplo, uma senhora que estava vendendo acarajé de Jesus. E para a gente é muito forte porque vem, né, dessa relação religiosa de matriz africana, e o acarajé ele é rendido ao Iá, né? Acará significa bola de fogo. O jé significa te ofereço. Então, te ofereço uma bola de fogo. E aí, quando você introduz uma outra religião que não diz respeito a essa cultura, é muito desrespeitoso mesmo, né? Então, eu super entendo. E para quem compra, né? Para quem quer comprar o acarajé, e aí tá feito, por exemplo, o acarajé precisa ser frito no óleo de dendê. E aí, se frita no azeite doce, é de virar no túmulo, né? Não tem jeito. Inclusive, vai ficar indigesto para quem consome, né? Não é Mas, Tata, vamos então dar o serviço aqui. Quem quiser comparecer, ver, conferir o carimbó, e também que mais que vai poder conferir ali no Café dos Bancários hoje a partir das 7 da noite. Certo, vou pegar uma colinha sua, porque tem muita gente, para não esquecer de ninguém. Bom, então hoje com discotecagem a gente tem a DJ Liz, que é uma DJ mulher, pra gente mostrar que esse domínio também da eletrônica também está presente com as mulheres. Ela vem fazendo uma intervenção simultânea com a Batalha Dominação, que é uma batalha de rap que acontece só com mulheres. E é uma batalha interessante porque é uma batalha que ela não é agressiva, né? Não tem o xingamento. Você vai falar sobre temas específicos, como a maternidade solo, como o feminismo, como o abuso, enfim. Deusa Poetisa é uma poeta que também participa de um movimento chamado Sarau da Alcova, que é um sarau que ela idealizou, e é um sarau que fala sobre mulheres gordas, negras, na relação sensual, né? Como que essas mulheres também podem ser sensuais. Então a deusa, ela provoca essa questão e faz um polidense nesse sarau, é bem interessante. A Jéssica Alves vem com a poesia fotográfica, vai fazer os registros, e a gente fala que é isso, né? As grandes mídias não vão nas periferias registrar o que acontece. Então, tanto o fotógrafo quanto o videomaker é muito importante na periferia para que a gente registre esses históricos do que está acontecendo lá e que não são troca de balas, né? E a Rosa vem trazendo a culinária, né? Então, todas as edições têm uma culinária específica. Ela é de Salvador, ela é mamãe de santo e alaxé. Ela vai trazer uma comida chamada chinchim de galinha, que é uma comida específica da Bahia e também do candomblé. E aí ela vai explicar como é uma comida oferecida gratuitamente pra gente comungue mesmo. E aí o carimbó delas, com Borblu, Luanda Mulambo. E eu tô lá como operária do sarau. Maravilha. Então, quem quiser conferir, é hoje, a partir das 7 da noite, lá na Rua São Bento, 413. Isso, Sindicato dos Bancários. Tá certo. Pertinho do metrô também, né? Saída da São Bento. Pertinho do metrô. A redação da Rede Brasil Atual tá ali pertinho também. Que massa. Olha, Tata, muito obrigado, viu? Que muito obrigado, Borblu. E parabéns pelo trabalho de vocês. Achei. E a gente espera aí que hoje seja um sarau ótimo lá no Café dos Bancários. Achei, obrigada. Laroie. Conversamos aqui com Tata Alves e Borblu. Daqui a pouco a gente volta.